Só um minuto. Aqui. Tá dando? Vocês estão vendo aí a apresentação? Agora sim. Tá. Então vamos lá. A gente na semana passada nós começamos a falar então sobre essa nova norma de inspeção predial, né? Que ela teve início agora em maio, né? No meio da pandemia aí, ela foi publicada, né? Então ela é fresquinha e alguns condomínios aqui de Maringá já estão requisitando esse serviço, né? Então, a inspeção predial, na verdade, ela já existia, a gente já se baseava na norma de desempenho, que é a 15575, e também nas normas técnicas dos componentes, né, que formam o edifício. Então, norma de revestimento, norma de concreto, a gente já se baseava. Agora a gente tem, então, uma norma que dá diretriz de como fazer a inspeção, o que a gente deve fazer para avaliar um edifício, né? Então, semana passada a gente começou falando sobre conceitos, né? Sobre agente de degradação, nós falamos sobre a anamnese, né? Que é a entrevista de coleta de dados e o histórico da edificação, falamos o que é uma anomalia, né? Nós falamos sobre o comportamento do edifício, né? Por exemplo, a abertura e fechamento, um comportamento sistêmico de um componente. Abertura e fechamento de uma janela é um comportamento sistêmico, né? Nós falamos também, vamos lá, sobre durabilidade, né? Que cada componente agora, pela norma de desempenho, tem a sua durabilidade estimada. A única que a gente tinha antes das normas serem atualizadas e a norma de desempenho ter sido lançada, a única que falava em tempo era a norma de concreto, que falava que a estrutura de concreto deveria ter durabilidade de 50 anos. Hoje, com a norma de desempenho, nós temos outros componentes que são levantados os tempos, né, de vida útil desses componentes. Um exemplo é impermeabilização, que tem 8 anos, ou seja, a cada 8 anos a impermeabilização deve, no mínimo, né, ela deve ser revista. E a gente fala no mínimo porque a própria norma de desempenho coloca assim, né? Vida útil mínima, vida útil intermediária e vida útil máxima. E para chegar na máxima, você precisa fazer algumas manutenções para chegar lá na máxima. Nós falamos também sobre irregularidade e anormalidade, né? Então, falhas, o que é uma falha? É uma irregularidade, uma anormalidade. Então, a anormalidade é que não é normal, né? Muita gente fala assim, a fissura é normal aparecer. Não é normal, tá? Não é normal, é uma anormalidade. Existe uma fissura que corriqueiramente aparece em determinadas situações, como, por exemplo, região de abertura de porta e janela, né? Então, na região mais alta ali da porta, normalmente aparece, mas não é que ela é normal isso aparecer. É uma anormalidade, né? E ela apareceu por uma deficiência construtiva, né? É igual a gente querer falar assim, é normal no carro da Renault aparecer tal problema. Não é normal. A gente nunca vai falar isso, né? Bom, eu só dei um exemplo, né? Uma inspeção predial é uma inspeção de forma sistêmica, né? Tem uma sequência
Ela é uma inspeção sensorial, né? A gente vai fazer uma avaliação visual, olfativa, auditiva, né? A sensibilidade do profissional que vai avaliar, vai fazer a inspeção predial, né? Nós temos também podemos ter uma inspeção predial especializada, quando dentro da forma sensorial eu não consigo fazer a avaliação. Por exemplo, foi dada aqui, né, a aderência do revestimento de fachada. No visual, a gente percebe-se problemas, né, de fissura, de trinca, de repente até mesmo de um revestimento que está para soltar a fachada. Mas a gente pode não ter a sensibilidade para saber se a aderência do revestimento atende à norma técnica. Não, porque às vezes ela pode estar soltando, mas a resistência de aderência ainda está dentro dos limites de norma. Aí eu preciso de uma inspeção predial especializada, tá? Uma outra coisa também, vamos supor que você está fazendo a avaliação de um piso de um determinado hall de edifício, e aí você percebe que tem muito piso manchado, né? Você, sensorialmente, você está vendo as manchas, mas você não tem ainda um diagnóstico profundo para saber se aquele piso atende às normas técnicas brasileiras com relação ao manchamento. Então, aí você precisa de uma inspeção predial especializada, de um laboratório para fazer o diagnóstico desse piso, tá? Então, a gente viu tudo isso na semana passada. O que mais? Bom, se eu não me engano, eu acho que nós paramos ali. Aí, agora surgiu um novo termo, né? O profissional que vai aplicar a NBR 16747, tá? Ele é chamado de inspetor predial, né? É um detetive, né? É uma inspeção predial, é uma investigação. Então, ele é chamado de inspetor predial, e não necessariamente um perito, né? Então, a perícia ficou agora, tecnicamente, para inspeções judiciais, né? E a inspeção predial, que visa saber se o edifício está dentro das condições de uso, é o inspetor predial, que pode ser quem? O engenheiro e o arquiteto. Nós vamos falar isso mais à frente, que tem também a norma, quem ela habilita de fazer esse trabalho. O laudo técnico de inspeção predial, né, é o documento escrito emitido pelo inspetor predial, e não mais o perito, né, que registra os resultados da inspeção predial. Então, ele vai fazer todos os registros, e quem vai fazer isso é o inspetor predial. Bom, aí alguns ainda sobre conceitos e definições, é importante a gente falar o seguinte: muita gente usa a expressão patologia, e patologia, ela é, na verdade, a ciência que estuda a doença, né? E quando a gente fala que um prédio está doente, ele apresenta manifestações patológicas. Analogamente, né, a gente comparando com um paciente doente, né, a gente pode ter aí um paciente apresentando febre, tosse seca, dor no peito, mas não necessariamente vai ser Covid, né? Pode ser um problema crônico que a pessoa já tinha, né? Ou até mesmo uma alergia. Então, ele está apresentando manifestações patológicas, né? A patologia já é a doença em si, né? Então, para a gente chegar na patologia, precisamos identificar as manifestações patológicas, quais são os sintomas, né?
Então, manifestações patológicas, né, são ocorrências resultantes de um mecanismo de degradação. Sintomas, aqui está escrito aqui. Manutenabilidade, grau de facilidade de um sistema, elemento ou componente de ser mantido ou recolocado no estado em que se possa executar suas funções. Então, é o período de manutenção que um componente vai sofrer ao longo de sua vida útil, né? Por exemplo, caixa de esgoto. Então, a manutenabilidade dela é sazonal, aí você pode ter de 6 em 6 meses, fazer a manutenção, que é a limpeza, né? Ou até mesmo um reparo nas paredes da caixa de gordura, da caixa de esgoto. Então, você está fazendo a manutenabilidade. Patamares de prioridades. Isso aí já é uma coisa nova que a norma tem colocado, que é organizar as prioridades de urgência. Então, ela separa ela dá uma prioridade, a gente vai falar um pouco mais à frente disso, e cria patamares de urgência para que o condomínio, ou o edifício, ou o síndico do edifício, tenha orientação. Olha, tal atividade é prioridade 0. A outra atividade de recuperação, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Estou fazendo uma inspeção predial agora, e essa inspeção predial, esperava-se que o patamar de prioridade dela fosse a fachada, porque o prédio apresenta trincas e infiltrações na fachada. E, de fato, a fachada tem mesmo prioridade. Só que a gente descobriu uma prioridade mais urgente, que é a caixa de esgoto do edifício, a caixa de gordura do edifício, que vem transbordando com frequência. E o síndico fazia manutenções que inicialmente era anual e agora está trimestral, ou seja, a cada 3 meses tem que fazer. E por quê? Porque está havendo retorno de gordura para os apartamentos do primeiro pavimento. Então, a prioridade agora não é mais a fachada, a prioridade agora passou a ser a caixa de esgoto e, na sequência, a fachada. Então, a gente está elencando prioridades aqui. Essa é uma determinação da norma para a gente, como inspetor, né, elencar prioridades. Está vendo que eu falei a palavra inspetor? Vou dar uma pausinha aqui para ver se tem alguém com alguma pergunta até agora. Não? Tá, beleza. Então vamos dar continuidade. Se tiver perguntas, se quiserem fazer, pode abrir o áudio aí e fazer, tá? Ok, então, patamares de prioridades a gente já falou, né? Bom, aqui, profissional habilitado, profissional com formação nas áreas de conhecimento de engenharia, arquitetura e urbanismo, com registro nos respectivos conselhos de classe e considerado suas atribuições profissionais. Então, é importante dizer que a norma 16747, ela habilita a fazer a inspeção predial apenas engenheiros e arquitetos, tá? Agora, engenheiros, tem que entender o seguinte, engenheiro é qualquer engenheiro, ela não especifica se é engenheiro civil, se é engenheiro ambientalista, até porque existem algumas situações que é o engenheiro ambientalista
que vai analisar, por exemplo, a qualidade da água, né? Ou se a rede de esgoto está sendo tratada da forma correta, pois existem condomínios que tratam o esgoto, né? Então, ela habilita engenheiros e arquitetos, desde que estejam devidamente registrados nos seus conselhos. No caso dos engenheiros, o CREA, né, que é o Conselho de Engenharia e Agronomia, e a CAL, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo para os arquitetos. Então, os dois profissionais são habilitados a fazer, a serem inspetores prediais, né? Isso é importante a gente falar porque, a princípio, o técnico em edificação não, porque não está contemplado aí nessa norma 16747. Outra coisa, advogados também não, e síndicos profissionais também não, tá? Então, isso é uma coisa boa para nós, engenheiros, certo? Plano de manutenção. A norma ela define o seguinte, que o programa, para determinar as atividades de manutenção, sua periodicidade e a responsabilidade de execução, tá? São recursos necessários para um bom desenvolvimento do edifício. E quem dá as diretrizes desse plano de manutenção é a norma técnica brasileira 5674 de manutenção em edificações. É uma outra norma. Então é o seguinte, ela faz um link e diz, olha, o plano de manutenção do edifício deve obedecer a 5674. E por que eu estou falando isso? Porque quem faz o manual de manutenção do edifício é quem executa o edifício, é o executor, é a construtora que executa. Então, o plano de manutenção, quem deve fazer é a construtora. Aí, o síndico, de posse desse plano de manutenção da edificação, ele vai fazer as manutenções devidas e registrar isso ao longo da vida do prédio, tá? Então, existem todos os parâmetros que devem ser feitos conforme essa norma 5674, ok? Bom, requisitos de desempenho são as condições que expressam nossa, não estou conseguindo nem falar. Qualitativamente, os atributos da edificação e os sistemas que necessitam para que possa atender os requisitos do usuário. Então, o desempenho da edificação depende dos atributos, né, da edificação e da forma que o usuário quer que aquele componente satisfaça. A gente já falou até sobre isso, que a norma de desempenho ela prevê isso, né? Não dá para querer que um edifício, uma casa construída no sul, tenha o mesmo desempenho requerido pelo proprietário de uma casa lá no Nordeste. As temperaturas são diferentes, então o requisito vai depender do usuário do sul, que vai querer uma casa mais quentinha, e o usuário do Nordeste vai querer uma casa mais fresca, né? Então, o requisito de desempenho depende da norma técnica brasileira e também do seu usuário, né? É óbvio que nós não vamos fazer nada que o usuário queira simplesmente porque quer, né? Nós vamos sempre confrontar com as informações das normas técnicas. Sistemas, né? É importante a gente entender o que é sistema, né? Conjunto de elementos e componentes destinados a atender a macrofunção da parte funcional do edifício. Então, nós temos sistemas de janelas, são tudo que envolve as janelas, então as folhas,
móveis, as folhas fixas, os trincos, faz parte do sistema de janelas. Tá? No sistema de portas, o que faz parte do sistema de portas? As dobradiças, os alisares, né? As fechaduras, as próprias folhas, né? Os batentes, então fazem parte do sistema de portas. O que faz parte do sistema de abastecimento de água? Os tubos, as conexões, as abraçadeiras que fixam os tubos, fazem parte do sistema. Então, isso é importante a gente entender, porque um edifício ele pode ter problema apenas no sistema, e não no todo, né? Aí é claro que cada sistema tem o seu desempenho medido pela norma de desempenho. Lá tem, como já foi dito, né, a impermeabilização, por exemplo, é um sistema de impermeabilização e tem lá a sua vida útil definida através do tempo, né, no caso 8 anos, para impermeabilização. O que é vida útil? Período em que o edifício ou sistema se apresenta as atividades para as quais foi projetada e construída. Então, a vida útil leva em consideração o projeto e a construção. Então, se ele foi bem projetado e bem construído, ele vai ter uma vida útil. No caso do sistema de impermeabilização, 8 anos. No caso da estrutura de concreto, 50 anos, né? Agora, o que é vida útil de projeto? É quando e isso está previsto na norma de desempenho, quando o projetista ele toma todos os cuidados de projetar, né, para garantir que, mesmo sem a manutenção, ela vai ter uma vida útil, né? Então, ele vai dar todas as garantias de projeto. Então, por exemplo, se eu tenho uma parede, a vida útil da parede, para ela chegar lá a 20 anos, eu tenho que ter todos os já previsto no projeto, aonde vai ter as vergas, qual o tamanho dessas vergas. Se eu tiver isso bem definido, eu posso ter uma vida útil de projeto de tantos anos, e a vida útil da edificação, se executado conforme o projeto, né, vai ser maior do que o que está projetado. Então, vida útil leva em consideração a execução e o projeto, e a vida útil de projeto, que é a VUP, só as condições de projeto, né? Ainda não se levou em consideração a execução. Ok? Vistoria, processo de construção no local, predominante sensorial de comportamento de uma edificação. Então, a vistoria leva em conta a avaliação sensorial do uso, do comportamento e em uso da edificação, né? E é importante a gente entender que é sensorial, auditiva, visão e do comportamento em uso, né? Então, não é uma vistoria antes do uso, né? Não é uma vistoria depois do sinistro, é uma vistoria do edifício em uso, em pleno funcionamento, né? Precisa de uma diligência, ou seja, alguém tem que pedir para você ir lá fazer, né? Quem está habilitado a fazer, nós já falamos ali atrás, né? Engenheiros e arquitetos habilitados, e engenheiros, né? Como diz aqui, previsto na Lei Federal 5.194, de 66, né? De 1966, engenheiros e arquitetos habilitados pelo Conselho. Então, você não precisa fazer uma especialidade para ser um inspetor predial. Você precisa apenas ser um engenheiro e arquiteto habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura, ou, no caso do arquiteto, pela Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Tá? Essa inspeção predial, ela deve estar prevista no fugiu o nome agora, no plano de ensino da faculdade. No nosso caso, por exemplo, é a disciplina de patologia, avaliações e perícia. Tá? Então, como está previsto, você, ao formar, né, já pode ser um inspetor predial. Procedimento de inspeção predial, né? Como que se deve fazer a inspeção predial? Ela deve se basear, então, no uso, como a gente já falou ali, se está adequado ao que foi projetado, né? Por exemplo, se o prédio é de uso residencial, você tem que verificar lá se o prédio está sendo usado como uso residencial mesmo, né? No caso, também se baseia na operação, se ele está sendo operado de forma correta, né? Por exemplo, a rede de esgoto, a rede de drenagem, ela está despejando a água na via pública, né? A operação de rede de drenagem, ela, pela norma técnica, deve despejar direto na via pública. Nunca ela deve ser despejada na rede de esgoto, porque a rede de esgoto é para coletar esgoto, né? E depois ela vai para um tratamento. Se você liga a água de chuva na rede de esgoto, e isso serve para toda e qualquer edificação, então você está sobrecarregando a rede de esgoto e sobrecarregando a rede de esgoto municipal, inclusive. Então, a água de chuva deve ser despejada nas vias públicas e não na rede de esgoto que fica embutida, né, na rede de esgoto enterrada. Então, a operação deve ser verificada, né? Então, uma das condições que você vai fazer para verificar uma das condições que você vai ter que fazer para verificar a operação um dos pontos que pode ser observado é exatamente isso. Se a rede de drenagem despeja água na rua. Né? Existem técnicas para fazer isso. Você joga o líquido colorido com água, né, numa caixa de drenagem e verifica lá na rua se aquele líquido está saindo de forma correta. Você vai verificar também o caderno de manutenção do edifício, aí você tem que checar se está sendo feitas as manutenções conforme o manual de uso e manutenção, feito pela construtora, né? E também verificar se está tendo, se o edifício apresenta manifestações patológicas ou não. Então, seriam esses 4 pontos a serem observados numa inspeção predial. Ok? Até aí tudo tranquilo? Hein, galera? Sim. Sim. Curto e grosso, né, Bruninho? Porque tá tudo bem claro. Né? Tranquilíssimo, a Edna falou. Aqui, ótimo, hein? Ó, vocês viram lá, esse material já está lá na... Só um minutinho. Esse material... Pessoal, só um minutinho aqui que eu vou resolver um probleminha aqui e já volto, tá? Tá. Ele não trouxe maquininha?
Tá mudo, professor. Ele não está na sala. Ele pediu para esperar um pouquinho. Estão me ouvindo agora? Sim. Opa, que ótimo. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, nós falamos aí que o procedimento de inspeção predial, eu tenho que observar o uso, se está adequado, a operação, né, do sistema, se estão sendo feitos. Outro exemplo de operação de sistema por exemplo, o elevador, né? Se o elevador está sendo operado de forma correta, e como que a gente pode checar isso? Verificar lá os cabos, se os cabos estão corretos, verificar se o elevador de serviço é usado para transporte, apenas ele é usado para transporte, se as manutenções estão sendo feitas corretas, né? A manutenção, como a gente diz aqui, né, se está sendo feito conforme o manual, feito pela construtora, e é óbvio se existe manifestações patológicas no edifício como um todo. Bom, aí, qual é a abrangência da avaliação? O que eu vou avaliar? Né? Eu tenho que avaliar a segurança, no caso, segurança estrutural, e quando a gente fala segurança estrutural, a gente pensa logo, né, logo de cara, que nós estamos falando de se o prédio vai cair ou não. E muitas vezes não é só isso, né? A gente, por exemplo, eu fiz uma avaliação predial agora há pouco tempo, e eu observei que os revestimentos de uma sacada estavam prestes a descolar e cair, né? É uma segurança estrutural. Por quê? Porque se cai, machuca a pessoa que está lá embaixo, né? O revestimento, não é nem... Então, partes da edificação eu tenho que verificar, né? Então, outra situação que me aconteceu há pouco tempo. Uma edificação em construção apresentou resistência de concreto muito baixo do que foi comprado, né? Foi comprado para ter 25 megapascal a resistência da laje, das vigas, e a análise, né, que foi feita deu 6 megapascal. E aí, nesse caso, a gente tem que fazer toda uma avaliação estrutural para saber se com aqueles 6 megapascal eu preciso de reforço estrutural ou não. Aí é uma outra situação, né? Então, assim, eu preciso avaliar a segurança nessa inspeção predial, né? Segurança estrutural. Eu preciso avaliar a segurança contra incêndio, né? Como que eu posso fazer isso? Existe sistema de combate a incêndio? Se o sistema de combate a incêndio tem uma reserva de água só para combate a incêndio, se a reserva de água do combate a incêndio é suficiente, as mangueiras elas estão colocadas nas posições certas, elas passaram por testes recentemente, porque se a mangueira estiver ressecada, na hora do uso, ela se rompe e não tem a função, ela não chega na destinação para apagar o fogo, né? Então, essa inspeção ela é mais minuciosa. E eu digo que depois que saiu essa norma de inspeção, ela vai encarecer um pouquinho mais as investigações, né? Mas você vê o nível de investigação que a gente tem que fazer.
A segurança do uso e na operação, como a gente já disse, né? Eu dei um exemplo do elevador. A gente tem que avaliar a habitabilidade, né? E nessa situação, se as janelas estão estanques, se as paredes estão estanques, né? Estanque a chuva, estanque a vento, né? A questão da saúde, higiene e qualidade do ar, né? Se, por exemplo, não tem vazamento de gás, né? Se não há risco de contaminação de água, por exemplo. A funcionalidade, a acessibilidade. Hoje mesmo eu falei com um síndico, pô, ele está lá reformando a piscina. Eu falei assim, pô, você está fazendo a piscina, por que já não faz aí rampa para ter acessibilidade para ter acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades até a piscina, né? Ah, não, eu não tenho, né, morador com tal necessidade. Você não tem agora, mas pode vir a ter e pode ser na semana que vem, né? Então, pensar nisso, né? Sustentabilidade, né, que é o item de durabilidade e manutenção, né? Então, se é feito as manutenções com que periodicidade, é um trava-língua essa palavra, ok? Então, são esses pontos que eu preciso avaliar na inspeção predial. Ok? Ok. Beleza. Bom, item 5.2, etapas e metodologias de inspeção predial. Bom, o processo de inspeção predial envolve as seguintes etapas: levantamento de dados e documentação. Então, na inspeção predial, eu vou fazer todo o levantamento de dados e informações do edifício ou da residência e levantar toda a documentação que eu preciso para fazer a inspeção. Então, eu preciso ter o projeto arquitetônico, eu preciso ter o projeto estrutural, eu preciso ter o projeto hidráulico, para eu poder fazer a inspeção devidamente. É aí que a gente tem um dos maiores problemas. Muitas vezes, nós pegamos um edifício para fazer a inspeção predial e não se tem os projetos todos, né? Ou porque a construtora não forneceu todas, ou porque se perdeu ao longo da vida do edifício e não foi reposto o projeto, né? Muitas vezes o síndico até acha que se ele for na prefeitura, ele vai pegar todos os projetos lá. E, na verdade, principalmente aqui em Maringá, ele não vai conseguir, ele mal vai conseguir, são os projetos arquitetônicos, só. Né? Os complementares ele não vai ter acesso. E muitas vezes é uma busca muito complicada você ir atrás desses projetos, porque você vai ter que ir atrás de quem fez o projeto estrutural, às vezes o profissional nem vivo não é mais, né? Então, esse levantamento dos documentos é uma etapa bem crítica. Depois que a gente faz a inspeção, o levantamento de dados e a documentação, é feita a análise desses dados, né, dos documentos levantados, as entrevistas sobre a identificação nessa hora da anamnese, né, que é levantado aí os pontos mais importantes, né? É na entrevista que a gente identifica o histórico de manutenção, o histórico de intervenções, como foi feito, né? Então, a anamnese é muito importante. A vistoria de forma sistêmica, né? Olhando desde o telhado até o subsolo, né?
A classificação das irregularidades constatadas, né? Aí você já começa a colocar as prioridades, né? Classificando elas como crítico, muito crítico, pouco crítico, né? E as recomendações e ações necessárias para restaurar e preservar o desempenho dos sistemas. Então, eu preciso diagnosticar, né, fazer o levantamento das informações e propor recomendações necessárias para preservar o desempenho dos sistemas e subsistemas. Né? E também organizar as prioridades de urgência de reparação. Né? E depois, por fim, fazer uma avaliação da manutenção do edifício conforme a 5674, que é a norma de manutenção. Fazer também a avaliação de uso, né? Colocar no relatório, no laudo, né? Se a edificação está sendo usada adequadamente. Você pode constatar usos inadequados e você deve relatar isso, né? E fazer a redação e emissão do laudo, né? Para ser entregue ao cliente. O desenvolvimento das etapas desse planejamento, conforme o tipo de característica construtiva, idade da construção, instalações de equipamentos, deve ser entregue ao profissional habilitado para fazer as manutenções, né? Então, quem vai fazer as manutenções deve pegar esse relatório técnico e ter um entendimento claro de como deve ser feito, principalmente as recomendações e ações necessárias para restaurar. Tá ok? Então, essas são as etapas de uma inspeção predial, definida pela norma 5674. Ok? Bom, aí você pode, essa aqui já é uma novidade, né, da norma, que diz o seguinte: as irregularidades constatadas devem ser classificadas em anomalias ou falhas, considerando os seguintes conceitos. As anomalias caracterizam pela perda de desempenho de um elemento, subsistema ou sistema construtivo e são ainda divididas em endógena ou construtiva, quando a perda de desempenho decorre das etapas de projeto ou de execução. Então, quando eu falo que um determinado componente não está funcionando porque foi projetado ou executado errado, é uma anomalia endógena. Então, eu vou até escrever aqui para vocês frisarem aí, ó, anomalia endógena. É uma anomalia onde a origem da anomalia vem da etapa de projeto / execução. Né? Então, eu até coloquei aí, tem um aluno de TCC que está nos ouvindo agora, é uma coisa que se pode colocar aí no seu trabalho de TCC. A anomalia que você, eu estou falando, ele vai se reconhecer aí. A anomalia que nós tiramos fotos e você vai colocar no seu trabalho de conclusão de curso aí. Ela é uma anomalia endógena, ela tem origem na etapa de projeto e execução, tá? É uma coisa que se pode colocar lá no trabalho. Exógena. O que é uma anomalia exógena? Quando a perda de desempenho está relacionada a fatores externos à edificação, provocados por terceiros. Então,
Anomalia exógena. Vamos colocar aqui, exógena. Eu vou até deixar um tempinho aí para vocês me dão um exemplo de uma anomalia exógena provocada por terceiros. Alguém pode chutar aí um exemplo? Vou escrever aqui então, ó. Uso inadequado, por exemplo, tá? É uma forma de terceiros, é uma anomalia exógena, uso inadequado. Então, a edificação foi construída para tal função. Aí, a função que ele está sendo usado, né, não é o que foi projetado. Por exemplo, estocagem de material em apartamento, estocagem de biblioteca em apartamentos, por exemplo, ou um salão de festa que virou biblioteca e tal. O uso completamente inadequado. Então, é um terceiro que está fazendo aparecer a anomalia. Vou dar um exemplo mais prático até. Tem uma certa edificação que a gente foi fazer vistoria, começou a apresentar trincas e fissuras na laje, tá? E durante a vistoria, a gente observou algumas flechas que a laje estava fazendo flechas. Inicialmente, nós pensamos que o problema era da etapa de projeto, que o projeto estrutural estava inadequado. Então, poderia ser uma anomalia endógena. Mas ao subir no forro, nós observamos que estava sendo estocado sobre o forro pisos, saco de cimento envelhecido, resto de madeira, tudo sobre concentrado numa região que era exatamente onde estava tendo a flecha da laje. Então, era uma anomalia exógena. Foi provocado por alguém, um terceiro, né, que não é o projetista nem o executor, e esse terceiro estava promovendo cargas na laje de forma inadequada, tá? Então, esse é um exemplo de anomalia exógena, né? E a anomalia funcional, quando a perda de desempenho está relacionada ao envelhecimento natural e, consequentemente, o término da vida útil. Então, por exemplo, hoje mesmo eu vi lá uma impermeabilização da laje do barrilete, que é onde fica a caixa d'água, né? Toda ressecada. E aí eu perguntando, né, fazendo anamnese com o síndico, essa impermeabilização tem 14 anos de existência, ou seja, a vida útil, né, o desempenho dela se perdeu, já precisava fazer uma reparação, né? Então teve uma perda de desempenho, a origem da anomalia, né? Da anomalia é da idade física do componente. Do componente. Ixi, o que eu fiz aqui? Do componente. Ok?
Então, eu tenho a anomalia funcional, a anomalia exógena, feita por terceiros, e a anomalia endógena, que é de origem de projeto e execução. Ok? As falhas caracterizam pela perda de desempenho de um elemento, subsistema ou sistema consultivo, a gente já até falou disso, né? Como inspeção predial é uma avaliação sensorial, pode não ser possível classificar a anomalia e falhas na totalidade das irregularidades constatadas e apontadas, né? Neste caso, deve o inspetor predial incluir recomendações de análise mais profunda e específica, como a gente já falou também, de inspeção laboratorial, né? Ok? Ok. Ótimo. Então, vamos lá. Recomendação para ações necessárias para restaurar e preservar o desempenho do sistema, subsistemas e elementos. As recomendações técnicas para correção das anomalias, falhas de uso, operação, manutenção, não conformidade, documentação com a documentação analisada, constatada durante o processo de inspeção predial, devem ser apresentadas de forma acessível, possibilitando a compreensão do responsável legal, o gestor, síndico ou proprietário. Então, a forma que a gente escreve deve ser técnica, mas também de forma compreensível, né? Então, até vou escrever aqui, ó, para vocês, frisarem aí. Recomendação da redação deve ser técnica, né? Porque a gente não pode fugir dos termos técnicos que a gente está acostumado a usar, mas também devendo ser também clara e objetiva para síndico ou proprietário. Tá? Recomenda-se indicar manuais, ilustrações e normas pertinentes para facilitar futuras providências do contratante. Então, recomenda-se indicar ilustrações e normas pertinentes para futuras providências. E quais providências? Aí, nesse caso, as providências podem ser manutenção e ou reparação. Reparação. Ou seja, as recomendações podem ser de forma ilustrativa, sempre, se possível, ilustrar, porque aí facilita a vida do síndico, né? Mas, sempre baseando em normas técnicas, vou até frisar aqui, normas pertinentes, né? E para que o síndico ou o usuário possa fazer as devidas manutenções ou reparação, né? Eu tenho que cuidar disso aí. As recomendações técnicas podem indicar a necessidade de contratação adicional de especialistas, como já disse aí, né? Para avaliações específicas, né? Isso a gente até falou aí, alguns textos atrás aí, essas avaliações específicas podem revelar, por exemplo, resistência de aderência do revestimento. E aí eu preciso de quem para fazer isso? Um laboratório, né? Exemplo, laboratório de
engenharia. Um outro exemplo que a gente tem aí também de especialidades, de avaliações específicas, né? É topografia. Eu uso muito topografia para fazer avaliações específicas, principalmente de flecha em vigas e lajes, né? Então, eu posso ter aqui outro exemplo, né? Eu coloquei laboratório de engenharia, né? Eu vou até colocar aqui topografia. Topografia pode, por exemplo, fazer um acompanhamento de deformação de vigas, de solo ao longo do tempo. Né? Eu uso bastante isso, tá? Uso bastante. Exemplos. Ok? Organização das prioridades e patamares de urgência, tendo em conta as recomendações do inspetor. Então, aí aqui que a norma traz de novidade, né? A gente elencar as prioridades. E o que é prioridade 1? Vamos até colocar aqui, ó. Prioridade 1. São ações necessárias quando a perda de desempenho compromete a saúde e a segurança do usuário. Então, envolve a segurança, a saúde, envolve a saúde, meu Deus, saúde e segurança do usuário. E aí, eu até usuário. E aí até recomendo, inclusive até da EO, né? EO, funcionalidade do sistema construtivo. Né? Então, vamos, construtivo. Vamos lá. De exemplo que a gente pode dar aqui, exemplo, perda de aderência de revestimento de fachada do edifício. E qual é o risco à saúde? É o risco de queda do revestimento na cabeça das pessoas lá embaixo. Então, essa prioridade 1, até tem inspetores, né, não peritos, né, e sim inspetores, que eles colocam como cor vermelha, né, para chamar a atenção mesmo. Para falar assim, ó, prioridade 1 não sei porquê, mas não está preenchendo aqui. Mas coloca aqui de cor vermelha. Vou fazer o seguinte. O que aconteceu? Ixi, travou meu computador. Vou salvar. Agora foi. Prioridade 1. Então, de cor vermelha. Aí, ó. Para vocês verem que estou dando importância mesmo aí à questão. Depois, prioridade 2. Vamos escrever aqui. São ações necessárias quando a perda parcial do desempenho, real ou potencial, tem impacto sobre a funcionalidade da edificação, sem prejuízo à operação direta do sistema e sem comprometer a saúde e segurança do usuário, né? Então, o que a gente pode dar de exemplo disso aí? De prioridade 2. Prioridade 2. Que não vai comprometer a saúde e vai comprometer a funcionalidade, mas não vai comprometer a saúde
e operação do seu sistema. Por exemplo, uma caixa de esgoto danificada, né? É um exemplo que não envolve diretamente, né? Não envolve diretamente a saúde e a integridade do usuário. Não envolve diretamente a saúde e a segurança do usuário. Entretanto, envolve o perfeito funcionamento do sistema. Então, uma caixa de esgoto danificada ou uma tubulação de esgoto danificado. Então, o que vai acontecer? É óbvio que se ficar vazando por muito tempo, pode sim aí virar prioridade 1. Mas no momento, se você identificar, ela ainda é uma prioridade 2. Certo? Então, vamos mudar aqui, vamos colocar uma cor para chamar a atenção, uma cor amarela. Vamos ver se agora não vai... Aí. Prioridade 3. São ações necessárias, né? Prioridade 3. Ações necessárias quando a perda de desempenho, né? Real ou potencial, pode ocasionar pequenos prejuízos estéticos, ou quando as ações necessárias são atividades programáveis e passíveis de planejamento a longo prazo, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui, questão estética. Olha, uma fissura no... Não, fissura não. Vou pegar aqui, ó. Um descolamento de pintura interna. Se o descolamento não foi em decorrência de vazamentos, né, que é de prioridade 2, nos casos, então o descolamento de pintura é só uma questão estética, né? Então, é a perda Professor, você tá mudo. Tá mudo? Agora voltou. Ah, tá. Mas faz tempo que estava mudo ou não? Não, ficou Não, só um né? pouquinho. Então, eu tenho aqui, nesse caso, a perda de desempenho com pequenos prejuízos, não afeta a funcionalidade, porque a parede ela vai continuar funcionando da mesma forma, né? Vai continuar dividindo os ambientes, e é apenas uma questão estética. Então, a prioridade de reparação aí, nesse caso, é 3, né? Ok? Então, eu vou... a gente seria esses 3 pontos de prioridades que a gente elencaria no laudo de inspeção predial. Como eu disse de exemplo aqui, quando você tem um risco à saúde, eu ponho em prioridade 1. Quando você tem a perda de função de um componente, mas não oferece inicialmente risco à saúde, é prioridade 2, e a prioridade 3, novamente travou aqui.
E a prioridade 3 quando apenas o prejuízo é estético, tá ok? Normalmente, só em casos, aí, por exemplo, de prejuízos estéticos mesmo, são muito raros, tá? Normalmente ele se encaixa entre prioridades 1 e 2, ok? Até aqui tá tudo tranquilo? Sim. Sim, né? Deixa eu ver aqui, nós temos mais. Travou de novo meu computador aqui. Deixa eu dar um ESC aqui, ver se vai. Acho que foi. Ele tá cansado, professor. Eu também, viu? Vou falar para você, falei muito agora, hein? Mas travou mesmo, né? Não quer ir para frente nem para trás. Tomara que ele salva, né? Verdade. Isso eu acho que eu consigo salvar e tá salvando. É na hora de pintar ali os quadrinhos que ele tá travando. Não sei por quê. Vou ver se ele volta aqui. Aí, acho que foi. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar por aqui, porque senão vai ficar muito extenso. Já são 20h36, e eu tenho que fazer aquele procedimento de salvar a lista de presença aqui. E aí a gente para nesse quadrinho colorido aqui, tá bom? Eu vou falar para vocês, tem uma atividade lá para vocês fazerem, tá? Os exercícios são da aula de hoje, vocês podem salvar o vídeo aí, eu vou salvar o vídeo e colocar para vocês responderem lá, tá? Tá. Tá bom? Tá bom. Eu vou deixar esse tempo aí para gente, para eu fazer os procedimentos de salvar. Oi? O exercício tem prazo para entrega? Tem uma semana, a contar Tá. de hoje, tá bom? Terça-feira, às 23h59 da semana que vem, encerra, tá? Tá bom. Tá bom? Então, pessoal, eu queria desejar para vocês uma boa noite e que vocês tenham uma ótima semana aí, tá bom? Obrigado, professor. Pro senhor também. Beijo para vocês aí. Tchau. Saudade de vocês aí. Também estamos. Será? Acho que não, hein? Ah, das companhias sim, de pegar a estrada não. Isso é verdade. Então tá bom, gente. Fica com Deus aí, tá? Amém. Tchau, Lizzy. Beijo aí para vocês. Boa noite, Igor.